Boas-vindas a todas vocês, pessoas que aqui estão ao vivo e de forma síncrona, e vocês que estão passando por aqui para conferir esse encontro gravado. Bom, na medida do possível, estamos aqui, eu, Evandro Belmuniz, Cine 7 Filmes, e agora o Wagner Brito, seja bem-vindo, Wagner. Na medida do possível... Olá. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui nos comunicados de início. Na medida do possível, por favor, manter as câmeras ligadas, os microfones ligados apenas quando forem fazer uso da palavra. Esse encontro síncrono de autoavaliação, ele está sendo gravado e ele será disponibilizado na plataforma Moodle e posteriormente no YouTube de maneira pública. Caso haja qualquer tipo de restrição de uso de imagem, por favor, nos contactar para que possamos ajustar a edição do vídeo. O curso médio de filosofia, ele faz parte de uma das ações do projeto Filosofitas Maior Fita. O projeto é uma produção cultural realizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo via o Programa de Ação Cultural ICMS. O projeto conta com o apoio da Goal Projetos e com o patrocínio da usina Lins, do Grupo Santa Emília e da usina Batatais. Por falar em Batatais, é em Batatais, né, nossa cidade, a nossa estância turística do interior de São Paulo, quase divisa com Minas Gerais, onde nasceu o Filosofitas. Filosofitas é um coletivo cultural, sempre em construção, que tem procurado aí participar, criar e estimular territórios e espaços de arte e cultura, onde o pensamento e a criatividade, próprias daquilo que a gente chama processo do filosofar, não filosofia, mas o processo do filosofar, sejam dinâmicas conscientes, presentes no relacionar-se com o outro e consigo mesmo. Nós temos um vídeo que foi produzido pela Lei Aldir Blanc, na cidade de Batatais, que se chama ali Uma Cultura do Filosofar, cultivando a filosofia na estância turística de Batatais. Esse vídeo, ele está sendo colocado aí no chat e estará também nas descrições no YouTube. Além desse vídeo, a gente vai disponibilizar também aqui no chat e nas descrições do vídeo no YouTube, um outro vídeo que foi produzido pela Secretaria de Turismo e Cultura da cidade de Batatais, né, para que vocês possam conhecer aí um pouco dos potenciais e atualidades dessa nossa cidade turística. Aproveitando, né, uma boa ocasião para vocês conhecerem a cidade, será no domingo, dia 24 de setembro de 2023, quando vai acontecer o primeiro encontro multicultural Filosofitas Maior Fita. Lá a gente vai reunir vários artistas batataenses de diversos segmentos, do desenho, da pintura, da escultura, da poesia, da música, da dança, da capoeira, do teatro, do artesanato, da fotografia, da arte conceitual, do cinema, né, em um espaço central lá da cidade, bem em frente ao terminal rodoviário. Também vamos ocupar ali o entorno do terminal rodoviário, mas sobretudo ali no Teatro de Arena do Lago Artificial. O evento começa às 10 horas da manhã, vai até às 15 horas, e vai ter uma presença de um coletivo de alimentação, de cervejas artesanais, então serão todos convidados. Marquem aí, 24 de setembro, domingo, 10 horas da manhã, lá no terminal rodoviário. Só pegar um ônibus para Batatais, que cai direto ali. Bom, eu sou o Leonardo Rico Medeiros, meu nome artístico é Leospa, sou membro fundador do coletivo, coordenador do projeto Filosofitas Maior Fita. Lá no Moodle eu tenho um espaço de apresentação, eu fiz uma apresentação um pouco mais completa lá. Quem ainda não passou por lá, fica a sugestão para passarem, darem uma lida e escreverem também a sua apresentação. Agradeço aqui especialmente ao Takashi e a Bel, do Cine 7 Filmes, pelo trabalho de excelência que eles vêm desenvolvendo em todas as gravações e edições do projeto. Todos os vídeos que foram produzidos por eles serão aí disponibilizados no YouTube em agosto, gratuitamente, para que todos possam ver, e a gente espera fazer bom uso também desses vídeos que ficaram muito bonitos, né?
Hoje a lista de inscritos desse curso aqui, o curso médio de filosofia, ele consta com 34 inscritos. A gente teve um registro de quase 500 logs de interações, né, lá no Moodle, e quase 80 views dos vídeos no YouTube. Lembrando que as nossas fitas aulas desse curso, elas estão alocadas lá no YouTube de modo restrito, por enquanto, né? A gente tem acesso apenas com o link e elas estão disponíveis abertamente na plataforma Moodle. A gente reparou que alguns inscritos desses 34 nunca acessaram a plataforma e a gente não sabe ainda se eles vão acessar. Então isso já está fazendo parte da nossa autoavaliação, tá bom? O Evandro, Wagner e o pessoal que estiver ouvindo aí. Né, hoje é o segundo encontro síncrono, o último encontro síncrono desse curso médio de filosofia, e é um encontro que tem como propósito principal a avaliação. Mas antes mesmo da avaliação, está aí a autoavaliação. Né, a autoavaliação. A gente lembra que as interações lá na plataforma, os fóruns de discussão e tudo mais, estão disponíveis até o dia 2 de agosto. Então, se você está vendo esse vídeo aí e ainda não interagiu na nossa plataforma, tem até o dia 2/8 para interagir. Né? Bom, agora acho que a gente pode se apresentar, né? Vamos aí livremente e dizer assim, a ideia desse encontro síncrono, então, é que não ultrapasse às 19h40 ali, 19h45. Foi um breve encontro, né? A gente pretende conversar livremente acerca do que cada um de nós aqui presentes, né? Estamos aí num grupo de 3, e cada um de nós experimentou até aqui, ou de repente pretende vir a experimentar dentro e fora desse curso, né? Que é um curso que diz respeito à filosofia. Ele foi chamado de curso médio de filosofia, porque ele foi inspirado totalmente no currículo em ação paulista, o primeiro ano do ensino médio, né, o primeiro semestre do primeiro ano do ensino médio, e naquele problema central desse curso, que é o seguinte, resgatando ali algo que apareceu no primeiro encontro síncrono também. Como que os professores, né, eles veem a relação entre o planejamento e aquilo que é efetivamente ensinado? Será possível realizar o planejado? Será possível realizar o planejado em termos de ensino-aprendizagem? Algumas vezes isso já se fez possível. Como isso foi constatado, né? E por aqui, nessa proposta de curso médio de filosofia, com esse conteúdo planejado e agora transformado em um material de educação, será que isso é possível? Então, ficam essas perguntas, e vamos começar aí por ordem alfabética. Eu convido o Evandro a se apresentar e a tecer suas considerações. Saudações, Léo, obrigado pelo convite, pela oportunidade, um abraço ao Wagner, Abel, ao Takashi aí pelo suporte, parabéns pela iniciativa. Acho que é bonito ver quando a gente consegue encontrar os amigos promovendo uma iniciativa tão bonita quanto esse coletivo. Eu tenho acompanhado de modo mais intenso os podcasts aqui, tenho um interesse em aprender muito sobre filosofia, confesso que pouco sei, mas eu acho que a vida, tem um intruso aqui atrás, eu acho que a vida nos possibilita uma série de reflexões aí a partir de uma filosofia pessoal, enfim. Eu vejo com muito entusiasmo o trabalho de vocês, no sentido de promover um conhecimento tão significativo na área de filosofia, trazendo essa perspectiva de uma relação que eu acho que faz todo sentido para a moçada que hoje está no ensino médio, buscando aí, dentro do pouco espaço, né, quando a gente olha para essa questão da reforma do ensino médio, pouco espaço tem sobrado para os conhecimentos na área de humanidades, e quando a gente vê um movimento desse partindo aí dessa organização encabeçada por você, Léo, eu acho que isso faz muito sentido. Quando você fala nessa questão da participação das pessoas, na verdade, da evasão, da não permanência das pessoas, daquele momento ainda de incerteza de quando as pessoas farão as suas interações e tudo mais, eu acabei não me apresentando enquanto perfil profissional. Eu trabalho como gestor
de educação à distância, de cursos de graduação, pós-graduação, numa instituição privada aqui da nossa cidade também, de Batatais, e a gente tem esse mesmo sentimento, e a gente sofre dessas mesmas dores em relação à evasão, à não participação dos estudantes que se matriculam, no nosso caso ainda acabam pagando uma taxa considerável do ponto de vista econômico, e assim, e acontece os mesmos problemas, a falta de aderência, o engajamento, as dificuldades na leitura dos conteúdos, sejam eles em vídeos, sejam conteúdos em texto, a entender o que de fato faz sentido para essas pessoas que buscam essa formação aí, no caso de específico de uma graduação. Do ponto de vista de um curso livre, de um curso como vocês estão propondo, que não há ainda uma obrigatoriedade, eu acho que o desafio se torna um pouco maior. Mas, assim, a gente percebe duas nuances diferentes. Aquelas pessoas que aderem de fato à proposta e caminham com ela de modo muito tranquilo. Já aquelas pessoas sentem um pouco de dificuldade, e o desafio talvez seja encontrar formas aí de promover esse engajamento. E que não é diferente quando a gente olha não só para a minha realidade, para a realidade de vocês, mas do modo geral, quando a gente observa os índices de evasão nos cursos à distância, desses cursos, na verdade, mediado por tecnologia. O termo à distância ele é um pouco confuso nesse sentido, porque não consegue pensar a educação com esse pseudônimo de distância, né? Então, assim, com essa característica, com esse carimbo de distância, acho que causa uma certa frieza nesse processo. Mas, assim, eu pretendo, eu fui um dos inscritos para esse curso, eu pretendo entrar de fato. Tem algumas questões pessoais e profissionais que às vezes acaba fazendo com que a gente protele, né, nos nossos compromissos, mas eu acho que vocês estão no caminho. O Moodle é uma plataforma assim, importante, ela é a mais utilizada hoje no segmento da oferta de cursos com esse gênero, curso desse gênero, né, que ancora seu processo de aprendizagem numa tecnologia. Ele tem suas limitações, e isso é natural, como qualquer outra plataforma teria, assim como hoje, por exemplo, a plataforma que nós utilizamos. Mas, assim, tentando fazer uma apresentação e um resumo aqui, até da minha participação no dia de hoje, tentando trazer contribuições para esse momento de reflexão, de autoavaliação, eu traria essa relação, assim, para tentar fomentar um aspecto mais motivador de uma realidade muito comum dentro dessa perspectiva que envolve a aprendizagem, digamos assim, mediada por tecnologias, que é o papel de vocês. Mas eu acho que o propósito é muito bom, é muito positivo. A filosofia é uma área que ela deveria estar mais presente no nosso cotidiano para a gente entender o sentido de muita coisa e poder caminhar aí para um movimento de uma sociedade melhor, mais aguçada nos seus valores, em tudo aquilo que de fato a gente entende que é algo que represente um movimento que possa trazer uma transformação tão sonhada na nossa sociedade. Então, assim, de modo muito breve aí em relação a essas palavras, eu trago aí, Léo, de início essas contribuições, não sei se atendi às expectativas, se eu posso de alguma forma contribuir com outras reflexões, mas sigo aqui à disposição de vocês. Obrigado, Evandro, Tuca. Puxa, as palavras engrandecem bastante esse nosso contexto de autoavaliação. Tem tudo a ver. Sua presença hoje foi mais do que para além de acaso, né? Para além de acaso. É providencial. Estava me faltando a palavra, mas essa coisa da providência, né? Sua presença aqui foi providenciada. Bom, vamos lá, Wagner, se puderes se apresentar para nós. Tem que ligar o microfone, Wagner. Perdão. Aí. Primeiro, uma boa noite para vocês todos. É uma honra poder participar desse encontro. Eu só não pude participar dos outros encontros porque, infelizmente, a vida da gente é muito corrida, né? E eu estou fazendo faculdade agora, estou fazendo direito, e agora que eu peguei agora esse recesso, estou com um pouco mais de liberdade para poder participar de um tipo de evento tão especial como esse, como o Evandro falou.
As palavras do Evandro foram, assim, palavras que me deixaram muito entusiasmado, porque a filosofia, eu creio que a filosofia é a base de uma sociedade civilizada. Que é o que falta no Brasil, uma sociedade civilizada, porque uma sociedade onde 50 milhões de pessoas no segundo turno deram o voto para uma pessoa que cometeu uma carnificina, é uma sociedade que não é civilizada. É uma sociedade onde há essa falta de formação do pensar. E Léo, esse trabalho que você faz, Léo, é maravilhoso, é essencial, é básico, continue fazendo sempre. Porque, primeiro que essa reforma do ensino médio feita pelo golpista Michel Temer, ela tem que ser derrubada. Ela tem que ser derrubada. E nós devemos dar a importância devida ao pensamento crítico. Eu trabalho como auxiliar de biblioteca, sou concursado aqui na cidade de São Paulo, trabalho no CEL, que é um Centro Unificado de Educação, onde tem EMEI, EMF, todas as unidades escolares num prédio só, e tem essa biblioteca enorme, maravilhosa, que eu convido vocês a irem um dia no Jardim São Roberto, na periferia de São Paulo, e no sarau, né? Todo terceiro sábado nós temos um sarau. Sarau maravilhoso, é o sarau do Manuel Hélio. E lá nós vemos essa sede filosófica, essa sede do pensar, essa sede do questionar através da arte. É uma coisa emocionante, é uma coisa que quase me deixa às lágrimas quando eu estou lá, sabe? Porque eu fico emocionado com a expressividade que há encoberta nas pessoas que vivem na periferia, como as pessoas são abandonadas, como são relegadas, e é preciso acabar com isso. Nós temos essa oportunidade única agora com um governo totalmente democrático. Óbvio, ficou a semente do mal? Ficou. Nós temos ainda 52% de pessoas que acreditam que o comunismo é uma ameaça séria para o país? Temos. Mas por causa do quê? Por causa da falta da filosofia, da falta do pensar, da falta do questionar. E se nós tivéssemos uma sociedade um pouco mais voltada para o questionamento, para o filosofar, nós não teríamos 52% de pessoas amedrontadas com o fantasma do comunismo, que é um absurdo. E eu creio que com nossa união, eu sei que nós somos aqui uma espécie de exército de Brancaleone, afinal de contas somos 3 que estamos aqui, né? Por enquanto, né? Temos a Bel ali, né? A Bel, temos o Cine 7, eu estou vendo ali do lado ali. Mas eu creio que, além de nós 3 e de nós todos que estamos conversando aqui, existe um exército de pessoas. Esse exército de pessoas está, assim, pulverizado nas áreas periféricas, nas áreas mais, diríamos assim, nas áreas mais abandonadas do Brasil, mas que pensam e que querem pensar, que querem filosofar. E esse trabalho é maravilhoso, essencial, básico. Por isso, muito obrigado por esse privilégio.
Muito obrigado mesmo. Estou emocionado de estar aqui conversando com vocês. Muito emocionado. Obrigado, Wagner. São belas contribuições, né, e contribuições significativas, no sentido dessa relação que você apresenta da sede filosófica nas periferias, né, nas periferias dos corações também, né, que já não são tão mais biológicos, né? Nossos corações estão cada vez mais mecanizados, cada vez mais maquinados. Você falou muito da emoção, né? Da questão da arte enquanto expressão, e na relação com essa sede filosófica, tem tudo a ver com o Filosofitas, com esse nosso coletivo e o nosso propósito. Inclusive, quando nós propusemos este projeto, né, pela primeira vez, nós tivemos um parecer negativo, né? Aí nós entramos com um recurso e tivemos um parecer positivo. O parecer negativo era no sentido de falar, olha, assim, bem a grosso modo, mas algo no sentido de que filosofia não é cultura, ou filosofia não é arte. Concordo que filosofia não seja arte, mas que há uma relação intrínseca, sobretudo do filosofar, né, com a arte, com essa história da expressão que você coloca, né? Então, eu sei que a gente conseguiu ali, né, apresentar uma série de argumentos, né, e esses argumentos passaram pela ideia da cultura, e uma cultura do conhecimento. E esse conhecimento, lembrando até a tradição que a gente sempre, nos nossos materiais, a gente faz uma referência ali, né, talvez implícita para alguns, explícita para outros, mas tem ali o centro da escola de Atenas, do Rafael, né, e a gente costuma dar um destaque maior para Platão, mais do que para Aristóteles. Não que isso queira dizer alguma coisa para além do simbólico, né, porque eu acho que é só isso mesmo, ou é tudo isso, né, é o simbólico. E pensando em Platão, nessa questão da doxa e da episteme, que é muito forte para nós, quem tiver a oportunidade de acompanhar ali o curso livre de filosofar, porque esse é o curso médio de filosofia, que foi, a proposta mesmo é pensar se aquilo que está planejado, se tem alguma coisa que pode ser interessante, de fato, para o pensamento filosófico, se seria possível transformar aquele planejamento em um ensino, aprendizagem, numa ensinagem, numa aprendizagem efetiva, né? Esse é o curso médio de filosofia, mas o curso livre de filosofar é uma proposta mais original, que tem muito a ver com o histórico, a origem do Filosofitas, no sentido de questionar a filosofia com o filosofar, porque há muita filosofia jaída, ou filosofia que não é vida. O filosofar é vida, o verbo é vida. Verdade. O infinitivo, né? O infinitivo, o infinito. Então a gente trabalha essa relação necessária do filosofar com o infinito e com o infinitivo, e com o verbo, com a ação, com o movimento, né? Com a transformação. E que transformação é essa? Né? Que transformação se faz necessária? Né? Certa vez, um amigo que está no coletivo, dono de um sebo aqui na cidade de Batatais, nessa época mencionada pelo Wagner, né, de golpismos, naquele início, ele me presenteou com um livro biográfico da Hannah Arendt e fez a seguinte dedicatória: deixemos a metafísica para tempos menos sombrios. Aí eu costumo brincar, eu falo o inverso, né? Em tempos sombrios que precisamos da metafísica. Mas nós estamos aí com a metafísica, com a dialética também, mas estamos procurando uma relação aí da dialética com a metafísica que ultrapasse uma perspectiva de partidarismo nesse sentido, né? Não o partido da dimensão da filosofia política. No curso médio de filosofia, uma das aulas, o tema central é esse, né? Da distinção entre ética e política, enfim.
Você vê que os meninos ali, imagina, 15 anos, tendo acesso a essa reflexão, como que isso se dá. Mas, enfim, a gente tem partido de um pressuposto aí no sentido de compreender que a filosofia, né, ou a cultura do filosofar, ela não abdica do todo, não abdica do todo, do universal, em detrimento das partes. Nesse sentido, ela não abdica do infinito, como a ciência. A ciência não precisa abdicar do infinito, porque senão você vai num médico, você está buscando um diagnóstico do seu problema, ele vai falar que pode ser tantas coisas, né? Não que isso não tenha sua validade em determinados momentos na nossa trajetória de saúde, né? Que a saúde também é a abertura ao risco. Mas, enfim, o cientista, ele, por definição, ele abdica do infinito, né, para afirmar. O filósofo, ele está mais com a interrogação, né? Então, nesse sentido, né, enquanto se filosofa, a gente acaba não tomando uma parte, mas buscando substituir um pensamento que isola e que particiona, separa, por um pensamento que vai distinguir, olha, é isso aqui, e vai unir esses acontecimentos, né, como fenômenos inseridos na existência humana e não humana também. Mas isso são fenômenos que estão acontecendo que nos provocam a filosofar e a seguir, a caminhar. Bom, essas eram palavras que eu gostaria de deixar aqui nesse segundo encontro síncrono. A gente está com um horário hoje curto, né, mas eu queria passar a rodada mais uma vez, para a gente tecer aí palavras de conclusão ou de encaminhamento para futuros encontros. Melhor essa segunda opção. Perfeito. Eu fico aqui acompanhando a fala de vocês. Eu sou uma pessoa que preciso ainda aprender muita coisa de filosofia, entender muito ainda, se é que é possível entender tudo em filosofia, né? Mas é interessante, e olhando para essa perspectiva mais realista de sociedade, e vocês tocaram na questão do ensino médio, o exemplo do Wagner aí, que vive dentro de um conjunto, né, de educação, digamos assim, de diferentes níveis, e num papel tão fundamental que é o exercício de uma função dentro de uma biblioteca, ou seja, do cerne do conhecimento. E a gente percebe também, olhando um pouco, Wagner, para a sua realidade muito, muito pessoal, o distanciamento que hoje existe dos estudantes das bibliotecas. Isso é muito triste, toda essa questão até por conta dessa transformação de acesso ao conhecimento, hoje se baseando muito na internet, no que a gente percebe de falta de pesquisas em espaços que não são científicos, e isso criou também, ajudou, na verdade, contribuiu com esse movimento de afastamento das bibliotecas, né? Então é importante essas iniciativas de resgate, como o Wagner trouxe, enaltecendo o trabalho do coletivo, porque é um trabalho, assim, de formiguinha mesmo, que nasce com seu propósito, que é resiliente em relação aos seus interesses, e que com certeza vai, com o passar do tempo, alçar grandes voos. A gente tem iniciativas muito bacanas aí acontecendo, e essa é uma que precisa ser enaltecida. E aí, Léo, do ponto de vista de uma característica da nossa cidade, eu acho que esse apelo à cultura, à arte, muito, muito forte em Batatais, a gente percebe um movimento nascendo, eu acho que muito impulsionado também pela própria iniciativa do poder público, sem querer fazer juízo de valor e de modo positivo ou negativo em relação a isso, mas eu percebo que a abertura desses espaços, trazendo aí essa questão do dia de setembro, né, do convite que você fez para todos aí conhecerem esse movimento, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que parte desse processo de educação, de uma educação baseada em várias frentes de atuação, tem que acontecer por meio dessas iniciativas. Então, não quero me aprofundar aos temas filosóficos, porque não tenho propriedade para isso, prefiro mais ouvir e tentar aprender, mas tentar trazer contribuições aí e ser um agente motivador para que vocês continuem nesse projeto, beleza? O Léo, se me permite, Wagner, se me permite a indelicadeza de não ouvi-lo, eu falei com o Léo, eu estou com um compromisso familiar hoje, se puderem me permitir, eu gostaria de pedir licença, assim, agradecer. Wagner, foi um prazer conhecê-lo. Eu vou deixar, não sei se você navega pelas redes sociais aí, mas quem sabe a gente pode ser amigos aí. Eu vou deixar o meu contato. Isso.
E, assim, para a gente poder se conhecer um pouquinho melhor, gostei da sua fala. Você também, como nós, é um militante da educação. Trouxe aqui as minhas redes sociais aí. Meu apelido é Tuca. E vou deixar meu celular aqui também, caso queira trocar algumas figurinhas aí, beleza? Então, sim, ótimo. A disposição está aqui no chat, beleza? Beleza. Léo, você me permite, minhas crianças já estão aqui entusiasmados aqui com o encontro familiar. Peço desculpas, então, para vocês. Certamente. Um abraço. Vai lá, Tuca, muito obrigado. Obrigado, viu, cara? Desculpa eu ter que sair assim de modo repentino aí, tá feito? Tranquilo, grande abraço. Fiquem com Deus, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Então, Léo, continuando a conversa, vamos lá. Eu estou lendo, uma coleção que chegou, de Zygmunt Bauman. É incrível que pareça, ele nos dá uma compreensão da contemporaneidade, do porquê que tudo é fluido, né? Por isso que eu falei que esse trabalho que você está fazendo é importante, importantíssimo, porque está dentro da concepção de Bauman, ele é fluido. Por exemplo, hoje nós temos 2 participantes, naquele dia nós tínhamos aqui inumeráveis participantes, não é? E eu estou aprendendo muita coisa com Bauman, sabe? Eu acho que Bauman é o pensador do século XXI para o século XXI, sobre a questão da tecnologia, a questão de você... de tudo ser fluido. Nada mais é sólido. Tudo é inseguro. Até o próprio saber. Então, eu estou achando muito legal, cara. Eu já li o livro Modernidade Líquida, né? Já li o Amores Líquidos, e agora estou com Medos Líquidos. Que eu estou achando o melhor exemplar é Medos Líquidos. Porque ali ele fala sobre os nossos medos contemporâneos. E ele fala sobre o sistema de opressão que nós vivemos de forma fluida. O falso conceito de democracia social, né? Imbuído numa sociedade realmente escrava da tecnologia, né? E é muito legal você ler Bauman, porque o Bauman ele tem um entendimento da juventude do século XXI, que é uma coisa incrível. Pena que ele já morreu em 2017, a contribuição dele ia ser maravilhosa para a filosofia, embora ele fosse um sociólogo, se não me engano, né? Um sociólogo. Sociólogo que filosofava, que se colocava nesse verbo. Inclusive, Wagner, você está falando do Bauman, nós estamos com a turma 3 dos encontros de leitura, né? Abertos. Sim, e na terça-feira, também uma terça-feira, já na próxima, daqui 7 dias, nós estaremos reunidos, espero contar com a sua presença. Lá nós estamos com um grupo, no último encontro estávamos em 5 pessoas, em 7, contando o pessoal que está aqui no acompanhamento. Então, a gente deixa esse vídeo, né, e tem algumas leituras interessantes que foram feitas, e a gente está lendo 44 cartas do mundo líquido moderno, do Bauman. São 44 artigos, né? 44 artigos. E o outro livro que nós leremos, daqui 14 dias, também numa terça-feira, nesse mesmo horário, se chama A Arte da Vida, escrito pelo Bauman. A Arte da Vida. Então, acho que é interessante, né? E também, a mesma palavra que eu usei há pouco para
para o Evandro, que estava aqui, né, providencial, né, esse seu... Você estar lendo esse medo líquido, e de repente está trazendo essa possibilidade aí de pensarmos o medo na modernidade líquida, né, junto com o Bauman. Fica a dica do livro, e a gente, nessa possibilidade de nos encontrarmos para ler. Então, teremos esses 2 encontros síncronos, às terças-feiras, as próximas 2 terças, às 19 horas. E aí, diferentemente de hoje, que a programação era algo bem sintético, mas lá nós vamos estender, né, por conta de ser um encontro de leitura. Encontro de leitura costuma durar de 2 a 2h30, né, com um intervalinho. Eu quero ouvir muito, porque eu quero aprender mais, eu quero absorver mais de Bauman. Porque vamos lá. Ainda mais quando ele fala das Big Techs, né, do poder das Big Techs. Cara, ele dá um show, que é incrível você saber que uma pessoa com aquela idade, que viveu toda aquela experiência, ele tem uma visão de águia do século XXI, que é uma coisa incrível, poderosa. E isso é o pensar, isso é o filosofar, né? Isso é filosofitas. São essas fitas que ficam gravadas. Isso aí. Bom, e essa fita estará gravada, provavelmente esse exército que você menciona, alguns desses integrantes passarão por este vídeo também, né, e continuemos o contato. Sim, Claro. sim. Obrigado pela presença e pelas palavras. Aí eu conto com vocês. Assim, eu gostaria muito, 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 pelo menos um de vocês pudessem fazer um esforço de participar do sarau, do nosso sarau do Céu Rosa da China. Eu vou passar pelo Zap, passar os endereços, passar como é que se chega lá. Por favor. E será sensacional vocês lá, vocês vão conhecer poetas, vocês vão conhecer rappers, poetas, músicos, dançarinos, todos da periferia, pessoas assim, mas são pessoas que são ricas de conteúdo, sabe? São pessoas que têm muito a oferecer em termos de estética, sensibilidade e filosofia na arte de se expressar. Wagner, você pode repetir o nome do sarau, por favor? Sarau Manuel Hélio. Manélio. Manuélio. Manuélio. Isso mesmo. Sarau Manuélio. É porque o nome Viva Manuélio. Manuel Hélio. Isso, ele escreveu... Manuel Hélio. Isso, Manuélio. Isso mesmo, Sarau Manuélio. Sarau Manuélio. Ele escreveu um livro sobre Raul Seixas, né? Uma página para Raul, é uma homenagem para Raul, alguma coisa assim. É um livro interessante, né? E fez muito sucesso. Ele é muito nosso, ele é fã ardoroso de Raul Seixas, né? Aquela coisa toda, né? E você me fez lembrar uma música do Raul, né? Que já foi pronunciada em alguns momentos aqui desses encontros que a gente gravou. Que é aquela música, aquela poesia, né, do Raul, que diz: lá dentro, não do corpo, mas lá dentro, fora. No coração, no sol, no meu peito eu sinto, na estrela, na testa eu farejo. Em todo o universo eu tô vivo, vivo como a rocha. E eu não pergunto, porque eu já sei que a vida não é uma resposta. E se eu aconteço aqui, se deve ao fato de eu simplesmente ser. Ainda assim perguntamos. Eu acho que essa música ele critica muito a ciência, né? Eu acho que esse abdicar do infinito. Ele termina, inclusive, assim: o que é que a ciência tem? Um lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha para depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? A ciência não é infalível. Mas também não vamos exagerar, né? Para não chegar para não chegar no negacionismo. Na terra plana.
né? No terra plana, exato, de forma alguma. A minha esposa que estuda aqui, que trabalha aqui, porque eu estou aqui eu estou na Universidade Aberta, né? Aqui é uma universidade à distância, criada pelo Haddad, o projeto criado pelo Haddad, Uhum. que é o Unicel, e ela é secretária. E ela, essa semana, ela conversou com um cara formado em geografia recentemente, e o cara acredita que a Terra não é que a Terra é plana. O cara fez geografia e acredita que a Terra é plana. Agora, em que faculdade esse cara fez geografia? Então, mas para que a faculdade aí no caso, né? O que a faculdade representa, né? Numa compreensão de que a Terra é plana? Que tipo de conhecimento que a faculdade comunicou, né? Meu Deus do céu, essa deficiência cognitiva programada, quem usa esse termo não sei se você conhece, o Paulo Ghirardelli. Sim, sim. Ele usa o termo... Deficiência cognitiva programada. Exatamente. É um termo interessante. Foi elaborada lá atrás, pelo Olavo de Carvalho. Então, eu acho que esse indivíduo, Meu Deus, de geografia, ele não conseguiu se libertar da doutrinação. É uma espécie de doutrinação, é uma coisa terrível que só o filosofar pode deitar abaixo. O verdadeiro filosofar, o anseio pelo saber. O filosofar, o verdadeiro filosofar, que passa pela expressividade artística, né? Isso, exatamente. Wagner, eu agradeço a sua presença, agradeço aqueles que estão vendo esse vídeo. A gente vai encerrar conforme o programado, né? Sim, querido. E espero vê-lo na terça-feira que vem, né? Nós enviaremos o link por e-mail, também pelo grupo de Zap, né? Sim. Você vai passar as informações para a gente do Sarau, né, do Manuélio. Sim, sim. E aí lá a gente já faz essa troca, já deixa agendado para terça-feira que vem. A gente tá juntos aí lendo os 44 cartas do mundo líquido moderno. Nós lemos uma carta só. Lemos o prefácio, depois a primeira carta, acho que começamos a segunda carta, porque a conversa foi bastante. Assim. Está em PDF? Sim, isso aí você encontra facilmente no Google. 44 cartas da vida líquida moderna. Do mundo líquido moderno. Do mundo líquido moderno, ok. Do mundo líquido moderno. A gente lá no site do Filosofitas, a gente tem um trechinho, né, do livro, que está lá na parte de cursos, de educação, parte instrução/educação. Que isso é importante também, a gente tem trabalhado essa distinção entre educação e instrução, né? A gente vai muito naquela fala de um filósofo brasileiro chamado Humberto Roden, que dizia que nunca no mundo existiu um ministério da educação, propriamente. São sempre ministérios da instrução. A educação, ela guarda respeito por aquilo que o Raul aponta no final dessa música, e todo mundo explica, né? Ir ao espelho, né? Mas que não é o espelho, obviamente, não é nem o espelho da história da Branca de Neve, nem mesmo o espelho que nós temos em casa, né? Os espelhos, né? Ou às vezes até o espelho, o Black Mirror, né? Do celular, né? O das telas. Né? Exato, não é esse espelho. Mas ir ao espelho no sentido de buscar um autoconhecimento, um autoconhecer-se. Né? Isso tem uma relação profunda com o que entendemos por educação, né? Diferentemente da instrução. Então, lá no instrução/educação, lá no site do Filosofitas, tem os encontros de leitura e tem os cursos livres, e lá nos encontros de leitura tem a turma 3, que é 44 cartas, e a Arte da Vida. Aí tem trechos dos livros lá. Tá? Mas já fica a dica aqui, porque hoje em dia, né, pelo menos o Bauman, ele foi difundido em português. Inclusive tem uma equatoriana, a Astrid, participando com a gente, lá do Equador, e ela queria o livro em espanhol. Nós não encontramos com a mesma facilidade que encontra em português. Em português tem quase toda a obra do Bauman
em PDF. Maravilha, maravilha. Somos privilegiados. Bom, Wagner, muito obrigado. Obrigado você por essa oportunidade única. Até breve. Até breve, querido. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.